não é só da Assembleia, é da Assembleia sim, de todos nós da Assembleia, dos parlamentos estaduais, como nós estamos fazendo, das universidades, como também nós estamos participando. Eu estive esta semana, agora, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nós fizemos um belo debate. Então, o presidente já disse, nós estivemos no Acre, estivemos no Espírito Santo, iremos a Porto Alegre, a São Luís, aqui em Minas vamos para várias outras regiões. Entendemos que é uma luta de todos e nós temos que compreender que luta que nós estamos fazendo, que tipo de enfrentamento e contra quem nós vamos fazer esses enfrentamentos. Se nós não tivermos essa compreensão, corremos o risco de, mesmo fazendo o discurso que não é político, que não é partidário, mas aí o jogo é feito e a gente não pode, a gente tem que ter esse cuidado. Essa é uma luta de nós todos. E se nós analisarmos o passado, e nós precisamos analisar o passado e conhecer, nós temos 5 requerimentos aprovados na Assembleia Legislativa, pedindo informações sobre a composição dessa dívida. Nós vamos de compreendê-la no seu inteiro teor, para saber o que nós estamos enfrentando. E o povo de Minas e o povo do Brasil saber que conta estarrecedora é essa que nós estamos pagando, que o povo está pagando. Não é uma conta pequena. E não é uma conta só dos estados com a União. O algoz não é a União. Eu vi recentemente, os companheiros aqui, muitos que falaram que não pode ter disputa partidária, mas dizendo, o governo do PT o que está fazendo. E não é uma conta feita pelo governo do PT da presidenta Dilma. Definitivamente. Você não vê história, às vezes tem um discurso aqui que a gente não pode falar dos partidos, mas a prática é outra. Né, doutor Bento? E a gente tem que ter esse cuidado. Assim, nós temos que fazer uma luta gigantesca, porque nós estamos enfrentando um demônio, um problema que compromete a nossa vida agora. Nós estamos comprometendo das receitas líquidas do Estado de Minas Gerais, só para pagar a dívida com a União, que não é única, 13% da receita da União. Até 2028. Depois de 2028, o remanescente que terá que ser pago em 10 anos seguintes, e a dívida cresce a cada dia, vocês imaginam, se ela está crescendo a cada dia, e depois nós temos 10 anos para saldá-la, depois de 30, não vão ser com 13% das receitas correntes líquidas do Estado que nós vamos pagá-la. As projeções indicam que serão 40%, 38%, 40% da receita líquida para pagar e liquidar a dívida da União. Qual é a conclusão disso? Que é impossível nós colocarmos o Estado, a sociedade, o povo pagando essa conta desse jeito. E foi percebendo isso que nós tomamos a iniciativa na Assembleia Legislativa de chamar os deputados para essa discussão. Constituímos uma frente parlamentar para a renegociação das dívidas do Estado. Que eu digo, não é só esta. Essa é a maior. Compromete 85% das dívidas de modo geral. Eu vou tratar de outras. Mas essa é a maior. É enorme. E é insustentável do jeito que está. Nós tivemos mais de 50 parlamentares subscrevendo isso. Não continuamos. Eu tenho a impressão que se nós tivéssemos levado a todos os parlamentares, se não fosse 100% beirava isso. Ou seja, os parlamentares mineiros estão conscientes de que esta dívida precisa ser repactuada. Esse acordo que foi feito é um acordo ruim para Minas Gerais. Embora alguns tenham dito que na época que foi feito, no dia que foi feito, no governo que foi feito, ela fora muito boa. Claro, o governo que fez a dívida, que foi o Azeredo, não pagou nem um tostão do acordo. Começou a pagar com o Itamar Franco. E, paradoxalmente, o Itamar, que decretaram, então, a chamada moratória, na realidade decretou moratória coisa nenhuma. Porque o acordo é tão bem amarradinho que, mesmo decretando o não pagamento, ele questionou. Mas a União tem a prerrogativa de reter os recursos do Fundo de Participação dos Estados, suficiente para pagar a conta. E o Itamar foi o que mais fielmente, ou seja, do governo do Itamar, o que mais fielmente garantiu o pagamento da dívida. E eu vou falar do Itamar, que já morreu. Normalmente as pessoas quando morrem ficam muito boazinhas,
e eu acho que eu tenho admiração por muitos atos do governador Itamar, mas nem todos também, que eu vou colocar uma questão para vocês que não é simples. E a gente não pode também dizer que está tudo bem feito. E é importante a gente ter conhecimento disso. Mas essa dívida, então, acertada, negociada, pactuada, que na época, em função da dimensão do processo, da rolagem, do crescimento, dos juros, ela aparentemente fora razoável. Foi o possível. Às vezes a pessoa, foi a melhor maneira de fazer, foi o possível naquele momento. Então, para também a gente não ficar, tem que condenar os governos do passado. Sabe por quê? Porque naquele tempo nós estávamos de joelho diante do Fundo Monetário Internacional. E foi o Fundo Monetário Internacional, foi a lógica do sistema financeiro internacional, é que impôs a natureza da negociação que nós fizemos. E que prevalece até hoje. Porque também tem esse discurso que nós já rompemos, não tem nada mais com o Fundo Monetário Internacional. Essa conta que nós estamos pagando é fruto de um acordo acertado na lógica do Fundo Monetário Internacional. Que nós estamos pagando Minas em relação à União, Minas em relação à CEMIG, Minas em relação a outras dívidas, mas também a nosso governo federal está pagando. Que aqui a gente tenta, às vezes, dissociar, como se a União fosse, né, o algoz desse processo. Nós não vamos fazer o nosso país melhor simplesmente transferindo a dívida do Estado ou deixando de pagar a dívida do Estado com a União, se nós não formos solidários com a União para o enfrentamento do sistema financeiro internacional. É ele que prevalece, ele que determina, ele que dá a ordem. E a ordem que nós submetemos hoje apenas nos coloca nessa situação de estarmos profundamente dependentes de decisões do passado. Mas mais grave é que se nós projetarmos para o futuro fica inviabilizado. Eu posso dizer para vocês com absoluta segurança, prevalecendo essa lógica que hoje mantém esse acordo, nós seremos no futuro o que está vivendo a Grécia hoje. E eu acho que muitos ou todos vocês sabem o que está acontecendo com a Grécia hoje. Perda de direitos sagrados, direitos fundamentais, nesse momento, desemprego, jovens e idosos que perderam inclusive as suas conquistas históricas, suicidando em plena praça. Essa é a realidade. E diante disso, por que eu tomei essa decisão e por que a Assembleia Legislativa tomou essa decisão e depois seguiu com uma decisão importantíssima do presidente da Assembleia? É porque nós estamos convencidos de que é muito melhor nós negociarmos agora que nós estamos de pé, no momento de prosperidade, diante de uma presidenta de um governo que está sensível, do que estarmos de joelho. Estarmos lá no final de 2028, 2020, eu não sei, diante da crise, e que nas crises sabemos todos nós que tomamos dinheiro, e eu acho que todos aqui já têm alguma experiência com dinheiro emprestado. Quando mais a gente precisa, é quando o agiota mais nos explora. Isso acontece na relação com o mundo do nosso país. Agora nós estamos num momento melhor, momento de negociação, no momento em que a presidenta Dilma está sensível com isso. Já baixou os juros da classe média, que também, esses juros que nós estamos pagando aqui da União, isso é nada em relação da classe média, do cheque especial, do cartão. Isso aqui é um absurdo. E a presidenta está ao tomar essa medida, ela não está tomando uma medida de uma maneira assim, espontânea, tranquila, simples e fácil. A presidenta Dilma está enfrentando os interesses do sistema. Os bancos privados estão absolutamente incomodados. A federação, a FEBRABAN, a federação dos bancos lá de São Paulo, dos bancos, está incomodada. E que não cuide privados de rebaixar os seus juros, as suas taxas, porque todos nós vamos filiar aos bancos públicos. A nação vai filiar ao banco público, porque vai encontrar taxas, juros, condições mais favoráveis, que também não são tão extraordinárias, mas do ponto de vista de tomada de decisão, esta é uma tomada de decisão histórica. Se tomou uma decisão histórica para resolver ou para melhorar e para minorar a vida dos trabalhadores, dos consumidores, da classe média brasileira, também vai tomar uma decisão histórica para estabelecer um novo pacto com os Estados. Então a relação
e a iniciativa e que nós estamos fazendo não é para enfrentar a presidenta Dilma, não para confrontar com o governo federal. É para dizer, nós, povo brasileiro, nós de Minas Gerais, que nós apoiamos a decisão do governo que tem que rebaixar os juros. Não é só que a IGPDI, alguns só IPCA, IGPDI, não vou entrar nesses detalhes, qual taxa Selic, qual que é o melhor. Né? Tem o discurso inicial de que no momento em que nós fizemos, ou no momento em que Minas fez esse acordo, ele escolheu a menor taxa. Ora, se a decisão era prevalecer a menor taxa, para dizer que o acordo fora bom mesmo, tinha que escrever no acordo que tinha que prevalecer a menor taxa. Mas o sistema financeiro ele faz a menor taxa como armadilha para depois ser um outro valor que disparou em relação a outros elementos de correção. Mas eu digo para vocês, não foi só a taxa que fez com que essa dívida elevasse brutalmente de 14,8 bilhões de reais em 1998 para 62 bilhões de reais atualmente, já tendo pagos até agora em torno de 20 bilhões de reais. O Estado de Minas. É porque os juros que estão embutidos também são elevadíssimos do ponto de vista de acordos, de volumes tão exagerados e tão grandes como os volumes da dívida. Ou seja, botar 7,5% de correção é um número enorme do ponto de vista de juros de correção, pensando e analisando o mercado, as relações de mercado, as relações internacionais, de acordos internacionais de tomada de empréstimo. Os empréstimos feitos da Europa, e tem muita gente tomando emprestado lá para emprestar caro, pegando baratinho lá para emprestar para nós caro, porque a gente pega com valor maior. Esses empréstimos são juros os maiores do mundo. São os maiores do mundo. Nós com a União, nós com a CEMIG, a União com os outros, com o restante do mundo. A taxa Selic agora, depois de reduzida para 9%, é a segunda maior do mundo. E para vocês terem uma ideia, porque a gente fica só falando da dívida dos estados com a União, porque a União arrecada mais, porque a União tem mais, porque a União apropria mais, mas nós devemos à União, o Diniz já colocou aqui, em torno de 400 bilhões de reais. Os estados devem... A União deve dívida interna, dívida com bancos, né, mais de 2,4 trilhões de reais. A correção da taxa Selic para o ano passado, para vocês terem uma ideia, se nós aplicarmos a taxa Selic para nós de Minas, em torno de 6,5, 7 bilhões de reais, do governo federal da dívida, de correção da dívida, superam 200 bilhões de reais. E como eu não posso ver o Estado de Minas prevalecer sem o Brasil, como eu também não quero o Brasil sem o Estado de Minas, o Estado de Minas e o Brasil sem os municípios, nós temos que pensar isso numa lógica de solidariedade, de compartilhamento. Então o que eu vejo, e por que eu tomei essa iniciativa também, nós tomamos e nós estamos todos juntos nessa luta, não é para fazer um enfrentamento com o governo, é para apoiá-lo. Nós de Minas e levantar a nossa voz alto e bom tom, que nós de Minas apoiamos a presidenta Dilma para que ela tome decisões no sentido de repactuar essa dívida feita no passado para atender muito mais ao Fundo Monetário Internacional do que a nós. E aí eu trato da questão de quanto Minas está pagando. Já está pagando só uma parte do que deve. E aí a dívida acumula todos os anos. Mas essa parte do que deve, que são 13% da receita líquida real do Estado, Pamplona, são quase 4 bilhões de reais. Sabe, talvez é difícil das pessoas entenderem, é preciso que a gente trabalhe isso, comparar com a realidade do mundo, porque a Assembleia está fazendo uma publicidade muito interessante. O pessoal, às vezes, meus mais próximos ficaram muito incomodados com aquela atividade. E eu acho que é muito interessante. Quantas casas que nós podemos fazer com os juros que nós estamos pagando? Só com os juros que nós estamos pagando. Quantos postos de saúde? Quantas ações que nós podemos fazer? Mas vou resumir isso no centro administrativo, a cidade administrativa do governo, feito pelo governo Aécio. Os juros que nós pagamos dão com sobra todos os anos para fazer 3 vezes a cidade administrativa. E sobra.
Os juros que Minas paga, só os juros que Minas paga, dá para fazer tudo o que está sendo feito para reformar o Mineirão, para reformar o Independente e para reformar o Maracanã juntos. E ainda sobra para fazer uma cidade administrativa. É demais. E aí tem muita gente conversando que, não, dinheiro, isso é fruto de empréstimo. Nós estamos pagando uma dívida que foi formulada, foi reconhecida e foi assumida pela União. E aí está um problema grave, desafiador para nós todos, desafiador em função do passado e em função do presente. Nós temos que aprender, porque essa gente dá para fazer isso tudo. Então nós estamos gastando tanto dinheiro para pagar essa conta e não conseguimos pagá-la. Dá para fazer isso tudo? Nós vamos dar calote, nós vamos suspender a dívida, não pagamento? Não, isso não é possível. Não é possível nós fazermos isso. Mas é possível nós entendermos o ensinamento lá do Cícero, já há mais de 21 séculos, ou em torno de 21 séculos, há 2 séculos atrás, Abraham Lincoln, que diz que a gente não faz prosperidade com dinheiro emprestado. Mas tem muita gente reclamando que dinheiro emprestado está nesse clamor total aqui, vai ter que pagar, né? Talvez a gente vai ter que rever, mas continua tomando dinheiro emprestado. Continua tomando dinheiro emprestado, inclusive em moeda estrangeira. Inclusive o Estado de Minas. Nós aprovamos na Assembleia Legislativa, e nós que estamos aqui discutindo isso, nós aprovamos na Assembleia Legislativa o governo de Minas tomar dinheiro emprestado para fazer obras. Que obras? Então nós vamos ter que ter cuidado. O que nós vamos fazer com dinheiro emprestado? Para depois daqui a 10, 15, 20 anos a gente não estar continuar nessa situação. Mas o mais grave é pedir dinheiro emprestado para pagar uma conta que o Estado deve para a CEMIG. E aí eu quero tratar dessa questão com vocês. E é preciso tratar dessa questão. E eu acho temerário o governo tomar dinheiro emprestado para pagar a conta da CEMIG. Que na época em que esse acordo fora feito, também foi feito com a CEMIG, que era menos de R$1 bilhão. 95 em torno de 600 milhões de reais, 98 em torno de 900 milhões de reais. Nós estamos clamando desses juros extorsivos ou de agiotagem, falamos que tem uma relação de agiotagem, considerando 7,5%, mas o contrato com a CEMIG é pior, é mais grave. É mais grave. Os juros, inicialmente, no acordo com a CEMIG, estavam projetados para 6%, foram para 12%. No governo Itamar Franco, que debateu tanto contra dívidas, já no finalzinho do governo Itamar Franco, o Itamar assinou um acordo de revisão da dívida do Estado com a CEMIG, penalizando o Estado em relação à CEMIG, elevando para 12%. Mas o mais grave é que dos 12%, se não fossem pagos o serviço da dívida, a parte que não fora paga, sabe como que ocorria? Incorporava a dívida com juros de mora de 1% ao mês, mais 12%. Portanto, essa dívida de 5 bilhões, quase 6 bilhões de reais que nós estamos devendo hoje, não tem uma correção igual à da União. Tem uma correção de 12, mais 12, mais o IGPDI. E aí o Estado está propondo, e eu estou dizendo que não é confiável esse acordo que o Estado está propondo, pagar depressa essa dívida. Ela não é. Nós temos que auditar essa dívida. Se o Estado está dizendo para a União que não pode aceitar esse tipo de acordo, muito menos com a empresa que ele coordena, que ele administra, que ele governa. E se tem pressa para pagar, e eu desconfio muito que é muito mais para servir o interesse dos investidores que estão na CEMIG do que do povo da CEMIG, do povo que usa. E nós temos que cuidar disso, porque pagar a dívida da CEMIG, pagar a dívida com a União, e pagar a dívida de precatório, e pagar todas as dívidas, implicam para nós a condição de que esse dinheiro está sendo sequestrado, um termo mais contundente,
no sentido de faltar recursos para a saúde, para a educação, para saneamento básico, para a melhoria das nossas estradas, para a segurança pública. É isso, para casa. Então, essa questão está posta para nós e a gente tem que enfrentá-la corajosamente. E todos nós estamos desafiados a enfrentá-la. E eu conversei agora recentemente, nós estamos fazendo um negócio muito legal. Porque o tamanho dessa briga não pode, assim, nós não damos conta se nós não mobilizarmos o povo brasileiro. Houve um momento da nossa história que houve um movimento importante, inclusive que a igreja participou dele, da auditoria da dívida, do não pagamento da dívida, numa atitude mais radical. Eu acho que está chegando o momento de nós retomarmos, exigirmos auditoria das dívidas e de refazimento dessas dívidas. Realmente, o que o Brasil, o povo brasileiro que está pagando a conta, não merece isso que nós estamos vivendo. E para encerrar, dizer uma coisa para vocês: por que a gente pede auditoria? Porque nós desconfiamos que muita coisa foi colocada aqui, que é dívida de conta que não serviu ao interesse da sociedade brasileira. E eles tentam apagar, eles que a gente, ou alguém tenta apagar, e nós precisamos de identificar quem são essas pessoas. Eu acho que não tem que procurar culpado não, mas tem que procurar responsável, tá? Eu nem sei se é para a gente poder recuperar tudo que está no passado. Eu não sei se a gente também recupera tudo das Georginas da vida, mas as Georginas da vida estão inseridas nessa dívida de fraudes, de acordos, de acertos, de empréstimos em conluio com governantes, com dirigentes de bancos que deixaram de pagar a conta, mas não empobreceram, estão ricos, mas a conta nós estamos pagando. Nós, o povo brasileiro, estamos pagando essa conta. E eu, por isso mesmo, eu acho que esse levante da Assembleia Legislativa, ele coloca uma questão importante, de maneira bem simplificada, de dizer: nós temos que rever a dívida com a União. Mas nessa revisão, nessa relação, nós temos que repensar a questão dos empréstimos, do para quê, do porquê, do para onde, para que eventualmente a gente não chegue a um governo no presente que possa estar totalmente engessado em função do passado. O passado não pode dominar o presente e muito menos inviabilizar o futuro. E o que nós estamos assistindo é que esses acordos feitos, essas dívidas feitas, introduzidas desse jeito, com rastros, muitos deles apagados, porque olha que jogo perverso. Toma-se uma conta, um empréstimo no banco, depois transfere para um segundo, um terceiro, um quarto, quinto personagem, e essas pessoas da origem vão desaparecendo. O banco quebra, o banco desaparece, mas a dívida fica. O tomador da conta do empréstimo desaparece, mas a dívida fica. E quem paga somos nós, é o povo brasileiro que paga. Então, por isso mesmo, eu acho que a Assembleia Legislativa de Minas está tomando para si, né, a discussão de um dos temas mais relevantes, não só do ponto de vista do refazimento, né, da discussão, mas do ponto de vista da análise de como que uma sociedade se organiza, prospera ou passa a ser dependente de interesses de pessoas que eventualmente não aparecem na cena. Às vezes aparecem na cena, nas colunas sociais, aparecem na cena em posições muito especiais do ponto de vista de serem, inclusive, para serem aplaudidos, mas não aparecem na cena do crime que eles praticaram contra a nação. E eu quero aqui parabenizar esse moço aqui, que eu já estou lá há mais de 20 anos. E eu vejo no Diniz uma enorme sensibilidade com o país, com a nação, tucano do jeito que ele é, mas uma grande sensibilidade. As questões importantes em relação ao enfrentamento da pobreza, o Diniz acolheu da primeira hora. Questão da promoção da cidadania, né? Da cidadania ribeirinha, o Diniz acolheu na primeira hora. A questão do enfrentamento do crack, o Diniz acolheu na primeira hora o enfrentamento da droga. E o Diniz está colocando esse tema na pauta, a questão da saúde, que aí vai ser um enfrentamento contra o nosso governo, o meu governo, da presidenta Dilma. O enfrentamento mais saudável possível, mais generoso possível. Porque o governo federal, aí eu não trato da União, porque essa questão aqui não é
tem nada a ver da presidenta Dilma. O que tem de bom da presidenta Dilma é na sua generosidade e na sua coragem, por isso nós estamos do lado dela. Mas tem tudo a ver, do ponto de vista do governo da nossa presidenta, de estar aberto a se comprometer mais intensa e profundamente com a saúde. E eu que estou nessa luta não é do tempo da Assembleia, eu desde o tempo que eu era estudante na Faculdade de Medicina, nós estamos lá trabalhando já há muito tempo. Posso dizer para vocês que o que está regulamentado hoje no Brasil, exigindo, através da nossa Constituição, que os municípios apliquem 15% dos seus recursos, das suas receitas em saúde, e quase sempre, ou sempre que aplicam mais do que isso, já está de bom tamanho. O que está exigido na Constituição, e agora o Estado de Minas Gerais tem que cumprir, porque nunca cumpriu, agora vai cumprir, porque está regulamentada a emenda constitucional 29, e o governo tem que aplicar 12% da saúde, está de bom tamanho para o Estado. Mas a União ainda não está definida o que ela pode e deve para fazer valer aquilo que nós conquistamos na Constituição brasileira. Saúde é direito de todos e o Estado tem o dever de prover as condições necessárias para garantir a saúde. O SUS, o Sistema Único de Saúde. Então essa tarefa também a Assembleia está abraçando num momento tão rico da nossa vida, porque a Igreja colocou isso como pauta central na campanha da fraternidade. Eu espero que ao final da CNBB isso também seja pauta de um grande movimento nacional, e nós vamos estar nas ruas, nas praças, onde nós estivermos, nós vamos pegar, e eu acredito, mais de 1,5 milhão de assinaturas para ser o maior abaixo-assinado encaminhado ao governo federal, para que o governo coloque mais recursos no setor de saúde. O povo brasileiro merece mais, precisa ter mais recursos, e a União pode e deve colocar mais. Então essa é uma luta que nós vamos fazer. E nesse caso, com as nossas diferenças, com o nosso trabalho, com a caminhada, o Diniz sempre foi uma pessoa que acolheu e colocou isso na pauta da Assembleia Legislativa. E essas questões que estão na pauta da Assembleia Legislativa estão pautando hoje muitas assembleias dos estados brasileiros. Essa questão da dívida está pautando todas as assembleias estaduais dos 25 estados que têm alguma dívida. Todas. A União Nacional dos Legisladores, dos Legislativos, colocou isso na pauta. O Congresso Nacional colocou isso na pauta. A Câmara dos Deputados formou uma comissão especial para tratar disso, porque nós tocamos isso na Assembleia de Minas. Então, a Assembleia de Minas está de parabéns, nós estamos de parabéns, nós, o povo de Minas, estamos de parabéns, porque essa luta sendo nossa, nós abraçamos, nós a ombreamos e nós vamos fazer isso valer, se Deus quiser, antes que seja tarde, antes que seja crise, porque na crise nós temos que ficar de joelho, e o povo de Minas não merece, não pode e não vai ficar de joelho para fazer desse Estado e do nosso país um Estado promotor e defensor da cidadania. Eram essas palavras que eu queria trazer para vocês. Com confiança, eu tenho certeza que o povo de Uberaba não vai deixar de acolher, e nós vamos estar juntos ombreando essas grandes lutas em favor da nossa gente, do nosso povo, do nosso Estado e do nosso país. Muito obrigado. Inteligente e extremamente generoso. Agradeço. Mas ficou muito claro o posicionamento do Parlamento. Não cabe aqui muita responsabilidade de quem quer que seja. São dívidas contraídas no decorrer dos anos, mas cabe a quem tem a responsabilidade, confiada pelos meios brasileiros, de buscar soluções, de forma propositiva, de forma adequada, de forma inteligente. O Parlamento de Minas tem se posicionado de forma suprapartidária, fazendo essa peregrinação por Minas, fazendo essa grande, notável mobilização pelo país afora. E algo começou tão singelo, tão embrionário ano passado, e hoje a Delmo já ultrapassou as fronteiras de Minas e se tornou pauta constante dos maiores veículos de comunicação do nosso país. Falei e repito,